Uma viagem anterior, um histórico de viagem, pode me ajudar a tirar um visto de turista? Bem, mais uma vez eu estou replicando aqui o que Travis disse. Quem é Travis? Travis é um ex-agente consular que trabalhou em Pequim, na Embaixada Americana em Pequim, durante quase 7 anos. Já entrevistou mais de 880 mil solicitantes. Então, ele tem uma base aí bem legal. E é muito interessante agora, o que eu tenho trazido nesses últimos vídeos, né, é uma visão de dentro para fora. Porque até então a gente só sabia de fora, né, e a gente imaginava tudo que tinha, que acontecia lá dentro pelos relatos de fora. Mas hoje eu tenho trazido, em todos esses últimos vídeos, o olhar de dentro, a cabeça, o que pensam, o que vê, o que é lei, o que não é, o que a gente não tem um conhecimento estando do outro lado, né, do lado de fora da janela da entrevista do visto americano. Tá? E o que é interessante aqui, que apesar de ser um título simples, tudo que ele falou eu não sabia. E eu acredito que vocês também não saibam. É um vídeo curto, mas é um vídeo bem objetivo, bem direto e vamos lá. O Travis ele já começa dizendo que sim, você ter um histórico de viagem e ou uma viagem anterior, né, pode sim te ajudar a qualificar, né, para você conseguir o teu visto, seja ele qual for. Lembrando que aqui a gente fala de visto de turismo, quase que não sai, né? Então a gente vai se ater apenas ao vídeo de turista, tá bom? Vamos lá. Ele diz que quando você solicita pela primeira vez o visto, o que eles levam mais em consideração, né, é o 214B. Para quem não sabe, eu vou deixar no final deste vídeo, assista todo esse vídeo que é interessante vocês saberem. Tudo que vocês souberem de dentro para fora é muito interessante, é fator positivo para vocês na hora de irem para a entrevista. Então, no final desse vídeo eu vou deixar lá o que é o 214B, como funciona. Tá? Mas, já de antemão, 214B é o que mais reprova aí, né, as solicitações dos vistos, seja eles quais forem, turismo, estudante, trabalho, enfim. Tá? Então, é realmente interessante vocês verem esse visto 214B. Mas, brevemente falando, só para contextualizar, o 214B é onde você precisa provar para o agente consular que você quer utilizar o teu visto que você solicitou para as finalidades do seu visto. Então, visto de turismo, você quer ir passar umas férias ou uma temporada pequena e voltar. Lembrando que, até vou falar um pouquinho mais aqui embaixo, né? O turismo caracteriza férias, né? Não caracteriza um trabalho extenso, não caracteriza, né, uma moradia. Então, você tem uma base aí de tempo. Ainda que seja permitido você ficar 6 meses com visto de turista, nunca é indicado você ficar muito tempo, além de um tempo determinado de turista. Lembrando que, gente, aqui no Brasil, mas muita gente pede o visto de turista para ir para os Estados Unidos estudar, para ir para os Estados Unidos morar e ficar, e lá muda de status. Eles já estão percebendo, obviamente, isso, porque o número triplicou, quadriplicou, né, da pandemia para cá. Então, é interessante vocês se atentarem a isso, tá? Vamos lá. Aqui não é um canal que a gente induz ninguém a tirar um visto para ir morar lá, um visto de turista para morar lá, tá, gente? Aqui é um canal direitinho, visto de turista para turista. Beleza. Bem, então o Travis diz que realmente é uma ótima maneira de você se qualificar, de ter um ponto positivo aí para você, mostrando que você já fez uma viagem anterior. Porém, não é uma viagem exatamente tipo, né? Eu moro no Rio de Janeiro e vou para Búzios, vou passar um final de semana em Búzios. Não é esse tipo de viagem. Eu moro em São Paulo e eu vou, sei lá, vou ali para Minas Gerais rapidinho, passar um feriado da Páscoa. Não é esse tipo de viagem que ele fala. Não é exatamente esse tipo de viagem que eles querem saber, tá? O foco é viagem internacional. E aqui ele tem 3 pontos importantes de prioridade. O que um agente consular prioriza, né, nesse critério de viagem? A primeira coisa se você já foi para os Estados Unidos, check. É como ele diz, a rainha, como é que ele diz? Essa é a rainha de todas as viagens anteriores. Se você já foi uma vez para os Estados Unidos e você retornou dentro da normalidade, né, que é compatível com o teu visto, beleza. Ou seja, a renovação é justamente isso, né? Você já foi,
você já voltou, tudo normal dentro, teoricamente, né? Tudo normal, você consegue renovar o teu visto até sem uma entrevista. Se tudo tiver direitinho, você não precisa nem ir para a entrevista numa renovação. Eu não fui, né? No máximo que eu já fiquei foram 28 dias, se eu não me engano foi isso, né, nos Estados Unidos, e sempre retornei. Então, é por isso que numa renovação, se você já tiver tudo direitinho, você não precisa nem mesmo comparecer, né, à entrevista. No meu caso, eu compareci por conta do meu filho na renovação, né, que ele tinha 3 anos quando tirou o primeiro visto, e ele já tinha mais de 14 anos, que é a idade que eles consideram penal lá, que já respondem, né, e já podem ser presos. Então, eles me pediram que a gente comparecesse à entrevista para olhar para o meu filho e ver direitinho, enfim. Então, só coletaram ali o dedo dele, perguntaram para o meu marido se ele continuava no mesmo trabalho, tudo no mesmo, ok, beleza, a gente conseguiu. Mas, teoricamente, a renovação do visto é justamente por isso. Você já foi aos Estados Unidos, né? Você já tem um fator positivo que ele chama aí de rainha das viagens, né? Dos vistos, é isso? Esqueci. Essa é a rainha de todas as viagens anteriores, né? Então, você já foi, já cumpriu tudo direitinho, já voltou para o teu país de origem, então fica muito mais fácil de você provar que, beleza, você também quer ir lá passear rapidinho e volta, tá? No segundo ponto, tudo bem, eu nunca fui para os Estados Unidos, é a primeira vez que eu tiro visto, como eu posso fazer, né? Então, ele diz o seguinte, se você, é a secundária, tá? O segundo ponto mais importante, favorável, né, em quesitos de viagens, para você tirar o visto. Então, ele diz que quando você vai para países que também solicitam o visto, como os Estados Unidos, isso é bom, tá? Exemplo, Canadá, Japão, são países que também solicitam o visto para o brasileiro entrar, tá? Lembrando que a gente está falando do Brasil, então, estou colocando aqui o exemplo mais palpável, né? Então, eles precisam do visto, eles solicitam o visto para nós entrarmos lá. Se você já foi para um desses países, eles consideram um fator positivo para você. Por quê? Porque você já passou por um processo de visto. Você já teve um processo aí, uma etapa que já pulou. Então, fica muito mais fácil eles avaliarem que você, de fato, quer ir, turistar e voltar. Né? Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator, quando você viaja de férias normal, né, e que você retorna para o teu país dentro de um tempo. Como eu disse lá anteriormente, precisa de um tempo compatível com de férias. Né? Você não sai de férias 4 meses, né? Porque cadê o teu vínculo? 4 meses você acaba não tendo vínculo. É como eu já disse, você vai para turistar, então o teu turismo tem que ser compatível ao número de dias. Não existe, eu não consigo turistar 50 dias, 60 dias, né, 6 meses, 4 meses. Isso não caracteriza um turismo aos olhos do agente consular, nem aos meus. Mas, enfim. Bem, mas se você ainda não foi para os Estados Unidos, não tem nenhuma viagem com o visto de outro país, como eu faço? Já fica mais difícil você dar um check nesse ponto de viagem, tá? Mas ele diz que se você, por exemplo, for dentro mesmo do seu país ou para outro país, né, onde você fique ali um tempo normal de férias, pode ser que te ajude, mas as chances são mínimas nesse quesito. Lembrando que, gente, todos os quesitos, né, não são obrigados você fechar todos os quesitos, mas é obrigada eles se entrelaçarem os quesitos dos vínculos. Né? Então, por exemplo, não faz o menor sentido você tem um trabalho fixo, aqui, né? Você tem a sua casa, um trabalho fixo, você tem um bom emprego, mas você passa 6 meses fora e volta. Mas se você tem um emprego aqui, como assim você vai ficar 6 meses fora? Então, tudo é dessa forma que eles pensam. Ainda que faça sentido, né? Para eles não é comum. Então, eles veem isso como um alerta, né? Uma bandeira vermelha aí é um alerta. E aí fica uma pergunta. Como eu provo as minhas viagens anteriores, uma vez que eles não aceitam nenhum tipo de documento? Verdade. Então, vamos à resposta. Então, primeira prova importante é quando você entrega o seu passaporte. Né? Você entrega seu passaporte, ali vão ter outros vistos, né, que você já utilizou, e pode também ter carimbos. Lembrando que, né, agora, quando você entra nos Estados Unidos, nem carimbo mais, é um carimbo eletrônico.
mas mesmo assim ele tem acesso ali na tela do computador, né, o teu passaporte, então ele vai ver. Lembrando que temos um vídeo aqui dizendo tudo sobre o que o agente consular vê na tela do computador. Tudo que ele vê na tela do computador, Travis disse, e eu repliquei no vídeo que eu também vou deixar no final desse vídeo aqui. Mas tem uma outra situação, né? O meu visto, todos os meus vistos e todos os carimbos estão no meu passaporte antigo, né? E eu tô com meu passaporte novo. E agora? No problem. O que acontece? Todos sempre indicam levar tanto o passaporte anterior quanto o novo. Ok, vai ter o acesso aí que ele precisa. Agora, se eu não tenho nada, como faz? Travis diz uma coisa que, pela primeira vez, eu discordo dele. E vocês vão entender por quê. Mas ele disse, então eu vou dizer aqui. Ele disse que se você não tiver carimbos no passaporte, se você não tiver visto no passaporte, beleza. Leve fotos de viagens, né, que você já fez. Embora eles não peçam, né, nenhum tipo de documento, porque pode ser documento falsificado, leve fotos. Então, aí que fica a minha dúvida hoje. Hoje existe uma infinidade de inteligência artificial que te faz estar em qualquer lugar numa foto, né? Então, eu não sei exatamente se eu levaria a sério este ponto. E aí eu até pergunto para vocês, o que vocês acham sobre isso? Porque acho que hoje também se pode, enfim, falsificar uma foto, né? Enfim, mas é o que ele disse e eu coloquei aqui o meu ponto de vista que nesse quesito eu não concordo e pergunto para vocês o que vocês acham sobre esse quesito. Travis diz com todas as letras, embora seja um ponto positivo ali no checklist para o agente consular, né, te dar o teu visto, isso não quer dizer você ter uma viagem para os Estados Unidos, ter feito uma viagem para os Estados Unidos, ter feito para viagens, por exemplo, para outros lugares que solicitam um visto, né, ter outras viagens internacionais ou mesmo não quer dizer que você vai conseguir o visto. É apenas um fator positivo, lembrando que existem outros fatores que têm que se juntar para que o agente consular te dê aí o visto que você solicitou. É isso. Agora se inscrevam no canal e vejam tanto o 214B quanto o que o agente consular tem na tela deles do computador quando você está ali na frente deles da janelinha para a entrevista do visto americano. Até!